Existem alguns conceitos que são básicos, mas às vezes eles são negligenciados no momento que você vai fazer um concurso, uma prova, etc. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês alguns acordos que são simples, usando conceitos elementares de sujeito, verbo, objeto, e mostrar para vocês como que às vezes um conceito simples de concordância pode ser aquilo que vai te arrebentar no concurso lá na frente. Você está no canal do professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, eu já tive aprovação em mais de uma dúzia de concursos diferentes, e aqui nesse canal a gente tenta fazer as coisas o mais rápido possível para que você ganhe tempo e vamos direto ao ponto, ok? Então eu coloquei, galera, no primeiro slide, ó, uma aula sobre concordância usando o sujeito, verbo, objeto. Tá aberta aí a temporada de concursos, né? Teremos grandíssimos concursos, como por exemplo o concurso da Secretaria de Educação aqui do estado de Minas Gerais, que vai ter quase 20 mil vagas. A expectativa é que tenha pelo menos 500 mil de candidatos. Então, se você negligenciar algumas coisas que são elementos básicos como esse aqui, provavelmente você não vai passar, porque a concorrência sabe fazer isso aqui, tá? Então preste muita atenção, vamos logo tentar fazer. A regra básica é aquela regra que você já vê lá desde a terceira série, que o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Então, vamos refrescar um pouco a memória que talvez você tenha esquecido. O que é o verbo? Verbo é aquilo que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, tudo que você estiver ali expressando essas coisas é verbo, mas eu gosto de acrescentar mais alguma coisa, quer dizer que o verbo é toda aquela palavra que você consegue colocar no presente, no passado e no futuro. Então, se você pegar, por exemplo, estudar, né? Você consegue colocar no presente, estudo, e você consegue colocar no futuro, estudarei. Essa palavra ela é um verbo, porque ela pode ser modificada dentro dos tempos. Já se você pegar uma palavra como hoje, por exemplo, ela em si mesma, ela não pode ser modificada. Você pode dizer amanhã e você pode dizer ontem. Mas a própria palavra hoje, ela não pode ser transformada em uma palavra que indica presente, uma palavra que indica passado e uma palavra que indica futuro. Portanto, a palavra hoje, ela é um advérbio, ela não é um verbo, tá? Então, verbo, a definição clássica é essa daqui, que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. Mas eu gosto de acrescentar que alguma coisa que pode expressar também algum sentido de que você pode mudar a própria palavra. Porque senão, pode ser que você pegue fenômeno da natureza, por exemplo, o amanhã, você pode considerar como fenômeno da natureza, um fenômeno temporal, mas isso não é um verbo, tá? Porque para ser um verbo, a palavra precisa estar conjugada, beleza? Então, ó, o sujeito é quem faz na frase, tá? As pessoas do verbo é eu, tu, ele, vocês. E aí segue, né? Nós, vós, eles, elas. E o número é singular e plural. Então acho que todo mundo tem aquela noção lá de que a gente diferencia os grupos de palavras. Singular quando for um, plural quando for mais de uma. 2 para frente já é plural. Então esses são conceitos básicos que você tem que lembrar lá das séries passadas, porque senão não vai dar certo. Nós temos casos especiais, que são casos quando a gente usa parte, minoria e metade. Então, o que é um partitivo, né? Um partitivo, como o próprio nome diz, é uma palavra que expressa parte. Então, o que é o caso especial ali? Ó? Rigorosamente, o verbo deve concordar no singular. Então, quando a gente diz grande parte dos alunos já saiu e não grande parte dos alunos já saíram. Por mais que a ideia ali expressa seja uma ideia de plural, porque a grande parte não foi só um, concorda comigo? Se a gente fala grande parte, foi mais de um. Mas por mais que a gente tenha ali uma ideia muito clara de plural, a palavra parte é uma palavra que está no singular. Então, como ela está no singular, ó, se a gente tem que grande parte dos alunos, a palavra parte ela é singular, então o acordo dela com o verbo tem que ser um acordo no singular. Por mais que a ideia seja uma ideia de plural, ok? E a mesma coisa vai servir para baixo. Ó. A maioria dos problemas não foi resolvida. Por quê? Porque vai fazer acordo com maioria e não com problemas. Tudo bem, assim como a parte lá em cima, você vai entender que a maioria significa que é mais de um. Tá? Maioria, mais de um. No entanto, como a palavra maioria em si é uma palavra, então é claro que aqui a concordância vai ter que ser uma concordância no singular. Então percebam que aqueles conceitos que a gente disse lá de sujeito, ó, a maioria aqui é quem está fazendo a ação. Tá? Então por isso que é importante você ter essa noção de sujeito e que o sujeito faz o acordo com o verbo, porque maioria aqui no caso ela é o sujeito, porque é a maioria que está fazendo a ação lá. Então sujeito, verbo e objeto é o que vai te indicar o que vai ser plural ou singular do verbo, etc. Tá? Mas aí tem um mas. A concordância ela é atrativa no plural com um especificador, ela é aceitável.
Aceitável não significa obrigatória, tá? Ou seja, você pode colocar ou não. Grande parte dos alunos já saíram da escola, então se tiver uma palavra que especifique, né, que a gente está chamando aqui de especificador, nesse caso você pode fazer o plural. A maioria dos problemas ainda não foram resolvidos pelo chefe. Aí nesse caso você pode fazer isso. Qual que é o objetivo de ter um especificador? Você poder fazer o acordo. Porque dependendo da frase, isso poderia gerar um duplo sentido, isso poderia gerar uma ambiguidade. Então, se você tem um especificador, claro que não é o caso, mas se você pegasse ali, já foi resolvido pelo chefe, talvez o resolvido você poderia imaginar que era o chefe, entendeu? Então, para evitar algum tipo de ambiguidade, às vezes se admite que se faça um acordo duplo, que ele pode ser tanto no singular quanto no plural, dependendo do caso, justamente para evitar a ambiguidade. Tá? E metade dos convocados já estão em Teresópolis, aí falando de futebol e seleção brasileira, né? Então vamos pro próximo aqui, galera. Se você está no vídeo até agora, ainda não deu aquele like, ainda não se inscreveu, dá uma moralzinha pra gente aí, para valorizar o trabalho do tio aqui, beleza? Então, olha só, o mesmo vale para coletivos como grupo, bando, manada. Rigorosamente o verbo deve concordar no singular. Então, por mais que bando, manada, todos esses coletivos, eles expressem por definição um plural, né? Porque bando só pode ser mais de um, manada só pode ser mais de um, só pode ser mais de uma. Então, é claro que eles expressam uma ideia de plural, mas expressar uma ideia de plural não significa que vai ser plural. Então perceba, um bando de aves pousou. A gente sabe que é mais de uma ave, mas ele é um bando, então por isso que vai estar no singular. A manada de búfalos surgiu e não surgiram, por mais que a gente saiba, por ser manada, que é mais de um búfalo, tá? A concordância ela é atrativa no plural com especificador, mais uma vez ela é aceitável. Um bando de aves pousaram no fio de luz. Uma manada de búfalos surgiram ao longe. E olha que fica até esquisito, né? Uma manada de búfalos surgiram, mas é possível por causa do ao longe. Se não tivesse ao longe, tinha que ser só surgiu. Então note que fica até feio, né, para falar, mas é correto. Então, se tu pega uma questão de concurso, que eles colocam isso lá, dizendo que é errado, não é errado, ele é opcional. Então a gente tem que ficar esperto com essas questões que são opcionais, porque às vezes o concurso diz assim, acha a frase errada. Você vai ali ver uma manada de búfalos surgiram ao longe, você já vai lá, já sapeca o errado, só que não está errado. Porque nesse caso tem um especificador que faz com que o plural ali ele seja permitido, beleza? Então vamos para o próximo aqui, galera. Agora a gente vai ver quando se usa o acordo com cerca de, perto de, por volta de, em torno de. Aqui diz que o verbo concordará obrigatoriamente com o núcleo do plural. Cerca de 200 pessoas compareceram à festa. Então qual que é o núcleo ali? É 200. Então é 200, então compareceram. Por volta de 500 crianças já foram, né, imunizadas. Aí a gente não pode dizer isso aqui no YouTube. Então 500 e 200 ali, eles são o núcleo. Tá? O núcleo, a partícula central do cerca de, do por volta de, então por isso que ele vai fazer o acordo lá na frente, ok? E perceba ali na segunda frase que o vaci, ali termina com adas por causa da 500. Se fosse 500, ia terminar com ados. Então o acordo ele não é apenas um acordo relacionado ao plural, ele é um acordo também não só relacionado ao verbo, quer dizer, mas também relacionado ao que vai dar plural aí no complemento do verbo, tá? Então vamos embora ver aqui um exercício para ver se você entendeu mais ou menos como é que funciona a história, tá? Ó, assinale a opção que completa corretamente a lacuna das frases abaixo. A maioria dos inscritos compareceu ou compareceram à prova. Aqui nós temos um especificador. Lembra que quando a gente tem um especificador, você pode colocar ou não? Porque a regra nos diz que você rigorosamente tem que colocar, tá? Vamos voltar aqui na regra. Aqui, ó. A concordância atrativa no plural com especificador é aceitável. Então, a maioria foram resolvidos ou foi resolvido. Se você tiver um especificador, você pode ou não aceitar a colocação no plural. Então, como a gente já tem uma maioria ali, ó, você pode colocar as duas formas. Então, tanto pode ser compareceu quanto compareceram. Vamos para a segunda. Boa parte dos torcedores já está ou estão no estádio.
Pensou aí? Muito bem. Então aqui também nós temos exatamente o mesmo caso, porque é estádio ali, nós temos um especificador. Tendo um especificador, a gente pode colocar tanto compareceu quanto compareceram. Quase a metade dos convocados já chegou ou já chegaram a Teresópolis, porque nós temos um especificador. Se fosse apenas chegou, quase a metade dos convocados já chegou. Pronto. Aí não poderia ser chegaram, porque não teria o especificador. A maioria dos senadores ficou ou ficaram revoltados. Ali então nós não temos o especificador, porque ali a gente não tem assim, ficaram revoltados com a sessão, etc. Então ali se a gente coloca a maioria, seria ficou revoltada. Se a gente colocasse a maioria dos senadores ficaram revoltados, não estaria certo, porque não tem o especificador. Se fosse assim, ficaram revoltados com o projeto, aí poderia ser os dois, mas como não tem, ele só pode ter um, ok? Então, ó, a maioria dos entrevistados, a maioria negou ou negaram. Veja que ele não tem especificador. Se fosse assim, ó, negaram o problema, né? A maioria dos especificadores, a maioria dos entrevistados negaram as questões. Aí você poderia ter uma questão de singular ou plural. Como não tem, aqui só tem o negou. Portanto, ali você só pode colocar o negou, porque dessa forma ele não pode usar o especificador. Como não tem, se não tem especificador, só pode estar no singular. Se tivesse especificador, você poderia optar pelos dois casos, ok? Então, pessoal, essa aula introdutória vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moralzinha aí pra gente, porque nós teremos outras aulas e outros vídeos para isso. Mantenha-se firme no estudo, porque você só precisa de uma vaga. Ficamos por aqui hoje e até a próxima. Fui!